Muito bem, neste momento nós teremos a solenidade de lançamento do Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2019. Para conduzir essa cerimônia, eu gostaria de chamar aqui à frente que os senhores recebessem o presidente da FEBRAFIT, Juracy Soares. Senhoras e senhores, inicia-se neste momento o lançamento do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, edição 2019. Por iniciativa da Federação Brasileira das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, FEBRAFIT, desde 2012, o prêmio reconhece e valoriza ações empreendedoras que atuam com temáticas na função social dos tributos, da qualidade do gasto público e do acompanhamento do retorno dos recursos à sociedade. O prêmio conta com as parcerias do Ministério da Economia, do Ministério da Educação, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da Secretaria do Tesouro Nacional, da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, do Programa Nacional de Educação Fiscal, PNEF, e das associações filiadas à FEBRAFIT. Além do apoio do CIET, Rede de Auditores Fiscais de Língua Portuguesa, ENCAT, Conselho Federal da OAB, CONAMP, Sindifisco Nacional, Unafisco Nacional, Anfip, FENAFIM, FONACAT, Grupo Globo, Correio Brasiliense e Congresso em Foco. Instituições estas que acreditam no pagamento dos impostos como um instrumento a ser utilizado para promover as mudanças e reduzir as desigualdades sociais. Registramos e agradecemos a presença de Roberto Kupski, presidente de honra da FEBRAFIT e idealizador do PNEF. Rodrigo Bezerra da Silva, diretor da Escola de Governo do Estado de São Paulo. E Amaury Souza, diretor executivo do Instituto Maurício de Souza. Eu convido ao palco o ministro da Educação, Abraham Van Traub. Por favor, ministro. Coordenador-Geral de Desenvolvimento Institucional do Tesouro Nacional, Vinícius Mendonça Neiva. Quero registrar a presença de Sérgio Paulo Galindo, da Brascom. Convido ao palco o superintendente adjunto da Receita Federal do Brasil, na 8ª Região Fiscal, Marcelo Barreto de Araújo. O coordenador de Educação Fazendária da ENAP, Carlos Eduardo dos Santos. Vice-presidente da FEBRAFIT e coordenador-geral do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, Rodrigo Queido Espada. Convido a todos para que, em posição de respeito, acompanhemos o hino nacional brasileiro.
Boa noite a todos. É com muito prazer, muita alegria que dou as boas-vindas a todos, dou as boas-vindas à nossa seleta composição da mesa, ao lançamento da edição 2019 do Prêmio Nacional da Educação Fiscal. É sinal de que nós estamos a fazer algo de muito correto quando recebemos aqui uma visita ilustre do ministro da Educação, que, se não for uma das mais, é a mais importante pasta que um país pode desenvolver as suas ações projetando um futuro mais digno, um futuro onde a cidadania seja realmente uma conquista de toda a sociedade. Então, ministro, o senhor muito nos honra com a sua visita aqui e agradecemos em nome de todo o fisco nacional, aí composto por entidades de fiscais de tributos da União, dos 27 estados, 26 mais o Distrito Federal, e de todos os 5.500 municípios que aqui se fazem representados. Bom, eu quero convidar aqui para a sua manifestação o coordenador de Educação Fazendária da ENAP, Carlos Eduardo dos Santos. Por favor. Bom, boa noite a todos, ministro, demais integrantes da mesa. É uma honra para a ENAP fazer parte desse evento, dessa parceria, né, com a FEBRAFIT. A ENAP, que esse ano somou esforços com a antiga Escola de Administração Fazendária, então agora coloca na sua ação também essa preocupação com a educação fiscal e todas as temáticas fazendárias. E a gente atua na prospecção, na formação, disseminação de conteúdos, incentivando a educação fiscal no país. Então, esse evento tem tudo a ver com o negócio da ENAP, da escola. E a ENAP também trabalha com a gestão do Programa Nacional de Educação Física, Educação Fiscal, desculpe, onde nós temos todo um repositório de informações disponíveis para a sociedade, aí, chegando no país todo, além da sua escola virtual de governo, onde a gente tem conteúdo de educação fazendária, fiscal, disseminando aí para o país todo. Então, é com essa empolgação que a ENAP parabeniza o evento, né, e está parceiro junto com a educação fiscal no país. Obrigado a todos. Bom, passaremos a palavra agora para a sua manifestação ao superintendente adjunto da Receita Federal no Brasil, na 8ª Região Fiscal, o senhor Marcelo Barreto de Araújo. Senhor ministro, demais autoridades componentes da mesa, senhores representantes dos anfitriões e promotores deste evento, caros senhoras e senhores, muito boa tarde. Grande honra representando a Receita Federal nesse evento. Educação fiscal é uma questão fundamental para nós da Receita Federal. A avaliação, ao longo dessas, diria, quase 20 anos da implementação de iniciativas de educação fiscal, né, de que a nossa visão da Receita se associa, se adequa à visão moderna da tributação, que é entender que os comportamentos das pessoas em relação à tributação são os mais diversos, né? Há os contribuintes, né, que não importa qual sejam as estratégias, tenderão a não cumprir as suas obrigações. Há aqueles contribuintes que, tendo acesso às informações, já tendo uma predisposição ao cumprimento das obrigações, o que falta é apenas ser esclarecido. E há aqueles contribuintes que precisarão ser convencidos. De toda forma, toda a gama de comportamentos, o importante é que tem que ser superado paradigmas do passado que se previa apenas uma única forma de agir em relação ao contribuinte, uma forma retaliatória, punitiva. A grande questão aí é avaliar as várias formas de agir, e inclusive com a grande maioria, como é que parece ser o perfil, o comportamento dos contribuintes, a grande maioria dos contribuintes não precisa ser retaliado. A grande maioria dos contribuintes precisa simplesmente ser convencido, explicado, elucidado sobre o procedimento. Então, a linha da Receita Federal já está de acordo com essas diretrizes. Desde já há muito tempo, nossa linha é de facilitar
as obrigações acessórias de um lado e, de outro lado, estimular as várias iniciativas voltadas diretamente para o contribuinte, justamente em programas de educação fiscal, no qual nós, assumindo esse protagonismo, nós, pelas mais diversas formas, nós passamos a mensagem para o contribuinte sobre o papel do exercício da cidadania. Em suma, eu diria, em síntese, né, educação fiscal é educação para o exercício da cidadania, mais do que nunca podem contar com a Receita nesse papel, até porque faz parte do nosso trabalho a reconhecer o mérito extraordinário de um Prêmio Nacional de Educação Fiscal, porque, além de tudo, né, além da importância da atuação dos órgãos públicos, né, inclusive ligados à administração tributária, importante possibilitar à sociedade também exercer esse papel, inclusive proativamente, e é exatamente com essa premiação, estimulando escolas, instituições e a imprensa, né, desenvolvedores de tecnologia em geral, que estamos propiciando um processo multiplicativo dessas várias iniciativas. E, por fim, aproveitando o ensejo da presença do senhor ministro, né, a defender uma tese que é fundamental para nós da Receita, que, de alguma maneira, né, a educação fiscal seja incorporada ao currículo nacional. Provavelmente, a ideia de restabelecer, né, algo que perdemos, né, que foram as disciplinas de educação moral e cívica, o SPB, aquilo que eu estava contando ao senhor ministro, numa reunião com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, ele pesaroso contando, ao responder a pergunta, onde as crianças aprendem o hino nacional, e ele, extremamente pesaroso, disse, as crianças aprendem nos jogos de futebol da seleção. O local, talvez, mais adequado, se essa for a possibilidade, talvez, né, de reintroduzir disciplinas no qual, no âmbito do ensino médio, do ensino fundamental, seja restabelecido, né, o ensino para o exercício da cidadania, que era o que havia, né, nas disciplinas de educação moral e cívica, o SPB. Eu diria que esse é o locus maravilhosamente adequado para que também lá seja cultivado e apresentado às crianças, né, o papel de cidadão como pagador de impostos e, por outro lado, fiscalizador da adequada aplicação de recursos. Eu não poderia deixar de aqui aproveitar essa oportunidade e, mais uma vez, felicitando a todos, né, organizadores, pelo mérito dessa iniciativa extraordinária, e contem com a Receita por todas as formas. Inclusive, entreguei alguns kits com bastante elucidativo sobre toda a atuação da Receita, sobre as mais diversas formas. Muito obrigado. Convidamos o Coordenador-Geral de Desenvolvimento Institucional do Tesouro Nacional, o senhor Vinícius Mendonça Neiva, para a sua manifestação e também para assinar o Acordo de Cooperação Técnica do Tesouro Nacional com a FEBRAFIT, relativamente ao Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Boa tarde, senhor ministro, demais autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. Com grande satisfação que veio representar a Secretaria do Tesouro Nacional na formalização dessa parceria com a FEBRAFIT para promoção e desenvolvimento de ações de educação fiscal, incluindo o Prêmio de Educação Fiscal hoje lançado. O prêmio visa reconhecer as iniciativas de educação sobre a função social dos tributos, controle social e a importância da participação de todos sobre a qualidade dos gastos. O Tesouro Nacional tem como sua missão a gestão eficiente e transparente do gasto público. Para a melhor gestão dos recursos públicos, precisamos congregar esforços para consolidar o entendimento de que os recursos públicos têm dono, os contribuintes. É preciso que a sociedade entenda o porquê da existência dos impostos e sua função social, de erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, além de promover o bem, conforme está previsto na Constituição Federal. É importante que todos saibam que é por meio desses recursos que o Estado investe em educação, saúde, segurança pública e outros itens fundamentais aos olhos dos brasileiros. Não contribuir significa deixar de solidarizar-se com a sociedade. Do lado do gasto, é relevante deixar claro que qualquer política pública tem um custo e que, diante da restrição que vivemos, uma escolha implica renunciar a outra coisa.
Se considerarmos o cenário que vivemos de alta rigidez de gastos, no qual mais de 90% deles já tem uma destinação específica e que apresentamos déficit nos últimos anos, implicando em restrição, fazer uma escolha em direcionar dinheiro em isenções, por exemplo, implica abrir mão de investir em outras necessidades. Cabe aos cidadãos e seus representantes legislativos avaliarem se essa distribuição dos recursos é a ideal. É por meio do processo democrático que poderemos definir quem devemos atender. Precisamos esclarecer que os desequilíbrios fiscais frequentes podem comprometer o futuro de nossas crianças, a quem ficarão responsáveis por pagar as dívidas que contraímos hoje. Importante dizer que não cabe ao Tesouro Nacional dizer se o gasto é bom ou não. Esse é um papel dos cidadãos. Nesse sentido, o Tesouro estabeleceu um grande resultado a ser alcançado: transformar a responsabilidade fiscal como um valor na sociedade. Para isso, será necessário educação e transparência. Entendamos, portanto, que cabe ao Tesouro garantir que as informações estejam claras, disponíveis e, principalmente, compreensíveis aos cidadãos. Para isso, vemos desenvolvendo iniciativas com abertura total dos dados por meio do site tesouro-transparente.gov.br. Outra iniciativa que temos é o desenvolvimento de um projeto de educação fiscal para crianças de 8 e 9 anos com a parceria do Instituto Maurício de Souza, que será aplicado ainda este ano no Distrito Federal, além de um curso de educação fiscal desenvolvido em parceria, de equilíbrio fiscal em parceria com a ENAP. Como sabemos da complexidade do assunto, entendemos que seria necessário desenvolver parcerias de educação e é isso que nos trouxe essa noite. Educar, esclarecer, informar o cidadão é um verão que uma andorinha apenas não faz. Mas esse prêmio e essas iniciativas nos mostram e nos permitem conhecer outras andorinhas nesse país que desejam fazer verões. Esse é, portanto, um excelente lugar para que nos juntemos a outras andorinhas para fazer verão, mas que ele seja brilhante e caloroso, não somente para alguns privilegiados, mas todos os brasileiros. Muito obrigado. Mostra aqui. Bora. Bom, orgulhosamente convidamos o senhor ministro de Estado da Educação, Abraham Weintraub. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vinícius Mendonça, coordenador-geral, Marcelo Barreto, superintendente adjunto da Receita, Carlos Eduardo, coordenador da Educação Fazendária, Juraci Soares, Rodrigo Espada, que é o coordenador do Prêmio Nacional, e o Amauri Júnior, que é o diretor-geral do Instituto Maurício de Souza, que a gente está conversando há algum tempo já. Tudo bem, Amauri? E principalmente para a senhora, para o senhor, que é o grande astro desse evento, que é o pagador de imposto. O que eu posso falar? Há pouco mais de 2 anos atrás, eu tinha uma vida de uma pessoa, mais um aqui da cidade de São Paulo. Minha origem da iniciativa privada, depois eu prestei concurso para professor da Universidade Federal. Eu sei como é duro pagar imposto. Quando você vira coordenador, chefe, tem meta, uma das coisas mais tristes que tem é quando você fica triste. Uma das piores coisas é quando você descobre como é ruim feriado, principalmente quando cai no meio da semana. Porque a despesa vem, o imposto vem e a receita some. A verdade é que o Brasil foi sendo estrangulado ao longo dos últimos anos, socialmente, culturalmente, economicamente, fiscalmente, seja pelo apodrecimento da nova república, seja pela total inoperância de uma falsa
linha de economia chamada desenvolvimentista, que não é científica, simplesmente é uma crença religiosa, não baseada na ciência nem na matemática, seja pela corrupção, seja pelo marxismo ideológico, socialismo, vocês escolham o nome. Isso foi inundando o Brasil gradualmente, a gente foi ficando entorpecido por todas essas porcarias e achando que o inaceitável era normal. Não é normal as coisas que a gente tem visto. 60 mil assassinatos. A educação em último lugar na América do Sul. Isso ninguém fala. O Brasil, não é que o Brasil está pior do que os países da Europa. O Brasil será passado esse ano pelo Peru, ficando em último lugar no ranking de educação da América do Sul. A verdade é que muita coisa foi feita errada ao longo de 20 anos para o Brasil chegar nesse ponto. Nós sempre estivemos entre os melhores países da América Latina. E hoje o Brasil está abaixo da média, em termos de renda per capita, em termos de bem-estar social, em termos de educação, de saúde. Vocês podem escolher o indicador. E não é porque a gente é pior do que os nossos vizinhos da América do Sul. É porque foi feito um movimento no topo da sociedade que impulsionou o Brasil para o lado errado. E como a gente começa a mudar as coisas? Com a verdade. Eu entendo que a gente chama de contribuinte, mas contribuir parece uma coisa meio voluntária. E não é. É imposto. Me é imposto pagar o imposto. E por que é imposto? Aí a gente começa a explicar, porque é importante ter um Estado. Tem certas coisas que nós, brasileiros como um todo, para manter estabilidade, ter segurança nacional, impedir ameaças externas ou internas, a gente precisa pagar imposto para ter um bem-estar maior do que a gente teria individualmente. E olhar para o nosso colega, para a pessoa ao lado, como um concidadão, como uma pessoa próxima, como um aliado, e não como inimigo. Que não é o que a gente vê hoje em dia. O sentimento no Brasil não é esse, mas a gente está resgatando isso. Quando a gente vê as manifestações, quando a gente vê todo esse movimento espontâneo, a gente gradualmente resgata isso. Mas ao longo dos últimos anos se perdeu, e ainda tem muita gente no topo interessada em manter as estruturas que nos trouxeram até aqui. Gente desesperada, que começa a faltar os recursos que permitiram elas se manterem esses anos todos. Vamos olhar por outro lado. O que acontece em uma sociedade que se rompe, como a Venezuela, mas não é só a Venezuela. Tem vários países que acabam falindo. Tem a Grécia, que não chegou ao patamar da Venezuela porque foi resgatada pela União Europeia. Mas você tem situações, vários países que passaram por um momento desse. Os apartamentos, as casas, passam a valer 3, 4 mil dólares. É isso que custa um apartamento em Caracas hoje. Uma casa em Caracas. Um juiz, um servidor público, um médico, ele para de ganhar dinheiro. Ele atravessa a fronteira para vender pipoca no Brasil. Está cheio de exemplos na Operação Acolhida. Essa visão que, não vão dar um jeito, não vão dar um jeito. Depende de nós. Nós, brasileiros, todos nós, lutarmos para arrumar o que foi feito de errado ao longo desses últimos 20 anos. O que o Estado vai fazer a respeito disso? O Estado não existe. O Estado é tijolo. O Estado é uma parede. Existem nós, brasileiros, que nos unimos, nos organizamos, através de um Estado, através de convenções, parâmetros culturais, que foram intencionalmente destruídos. Essa divisão que houve entre nós brasileiros, sempre teve algum racismo no Brasil, sempre teve preconceito, mas essa divisão nunca foi tão exacerbada no Brasil. Essa virulência, como está hoje, é intencional. Se você pegar os jargões utilizados são todos eles americanos. Questão de 6 meses, o mesmo jargão é traduzido para o português e é utilizado aqui. É sim o imperialismo cultural que nos é imposto. E por que eu estou falando de tudo isso aqui no prêmio? Porque a verdade vai nos libertar. Os números, a ciência traz luz. A ciência liberta, a verdade liberta, os números libertam. E qual é a verdade? No caso da educação, a gente paga muito imposto no Brasil e não tem serviços bons, comparativamente aos nossos vizinhos na América do Sul.
No caso da educação em particular, a gente gasta muito. Aonde está sendo gasto o dinheiro? A gente optou, como nação, através do voto, a investir muito em universidades federais. Existe algum problema nisso? Não. Vamos ver os números. Quanto custa um aluno numa universidade federal? R$ 35 mil por ano, cursando. Só que metade desiste. Eu quero saber quanto o aluno formado custou por ano. R$ 70 mil, na média. Quanto custou ao longo do processo? Mais de R$ 300 mil, na média, custou um aluno para se formar. Quanto custa aqui na FGV para um aluno fazer administração, curso inteiro? R$ 124 mil. E por que aconteceu isso? Porque a relação professor-aluno é de 12 alunos para um professor. E por que acontece isso? Porque o professor, qual eu sou concursado federal, ele tem que dar 8 horas de aula por semana. Isso tudo é verdade. Quanto custa botar uma criança na creche? R$ 3.050 por ano. Quantas crianças estão na creche? 30% das nossas crianças estão na creche. As outras 70% estão fora da creche. Pré-escola, graduação, ensino básico, fundamental. Nós, como sociedade, o que vamos fazer? Olhar os números. A gente precisa buscar a eficiência das universidades federais. Separar o que é joio do trigo. Tem muita coisa boa sendo feita. Mas tem muita coisa ruim. E, na média, os números estão mostrando. Não o ranking da Folha de São Paulo, mas o ranking internacional. Mostra o quê? Que o Chile passou o Brasil. O Chile é 10% do Brasil. É um estado pequeno, médio, em termos se fosse Brasil. Tem 30 universidades entre as melhores da América Latina. O Brasil é 10 vezes maior que o Chile e tem 60. Na América Latina, gente. Tem um monte de universidades colombianas, peruanas, na frente das brasileiras federais. Então, a verdade é a seguinte, a gente tem que acompanhar os números, porque de onde vem todos os recursos? Vem do pagador de imposto. É o coitado que está ali, que vai ficar 2 horas no ônibus metrô para voltar para casa de um dia, quando ele tem emprego. É um cara que compra televisão, compra carro, geladeira, e paga muito mais imposto do que qualquer país da América Latina, para não ter o serviço que ele deveria ter. Então, o que nós deveríamos fazer? Buscar eficiência e transparência. Quanto custa para a gente colocar uma pessoa do fundo da pirâmide social numa situação que ela tem um ofício, consegue manter a família dela dignamente, ter um bom rendimento? Quanto custa isso? Custa bem menos que R$ 300 mil. Bem menos. E o que eu peço é simplesmente que, doravante, a gente acabe com mentiras, acabe com ideologias e olhe os números, a ciência, a razão. Porque, no final, esse dinheiro não é de uma pessoa, é de todo mundo que pagou imposto. A universidade não é do aluno, não é do professor, não é do funcionário que está lá. Ela é do povo que paga imposto para manter a universidade. Quando a gente está embevecido, e nós brasileiros nós temos muitas qualidades positivas que foram esquecidas. Nós não somos um povo arrogante, não somos um povo arrogante. A gente sempre reconhece, sempre aceita reconhecer os erros. E a gente está cometendo muitos erros com base nessa ideologia que vem de fora, imposta, artificial, que entorpeceu a gente. Está na hora da gente acordar. Já passou da hora da gente acordar. Então, a minha mensagem que eu digo é a seguinte: talvez essa seja uma das últimas oportunidades antes de um cenário de ruptura. A gente já está muito próximo da ruptura fiscal. Quem conhece os números sabe, a gente não tem mais tempo para fazer a reforma da Previdência. Se não passar agora, no segundo semestre, todo mundo vai parar de acreditar que o Brasil é solvente. Não é os mercados. O mercado também não existe. O mercado somos nós. Eu não estou investindo agora, tenho medo do quê? Se não passar a Previdência. Você não troca de carro, você não troca de televisão,
você não troca de apartamento, você não compra uma máquina, você não investe. Não passando a Previdência, o câmbio vai bater 5. O câmbio bate 5. Gasolina e diesel vai ter que subir 25%. É preço internacional. Se não subir, a Petrobras quebra. Simplesmente assim. A gente chegou muito próximo do ponto de ruptura. Não dá mais para a gente cometer os erros que nos trouxeram aqui. Não dá mais para não olhar para a eficiência, para olhar para os números. Eu só diria o seguinte, o Brasil é um país grande, é um país que vale a pena brigar, é um país com um potencial gigantesco, já mostrou no passado isso, nós temos o vínculo com esse país, nós não somos como outros países que olham na hora do estresse e a gente se manda, ou compra dólar, ou compra imóveis no exterior, é uma minoria ínfima que faz isso, a gente tem um vínculo com a nação, e eu acho que vale a pena brigar pelo país. Resumidamente era isso, eu não queria mandar uma mensagem muito ruim para o feriado. Eu acho que realmente a gente consegue mudar, a gente está tentando fazer isso no Ministério da Educação agora. Os nossos projetos são aumentar o dinheiro que vai para a educação básica, mas exigindo dos estados e municípios indicadores de eficiência como universalização de creche. Quer receber mais? Maravilha. Só que você tem que universalizar creche, pré-escola e melhorar o ensino fundamental. É isso que a gente está pleiteando. Tem que ampliar o ensino técnico e as universidades a gente quer libertar. A gente quer libertar as universidades para poderem buscar patronos, patrocinadores da iniciativa privada, poderem buscar parcerias, poderem buscar recursos como em qualquer lugar do mundo. Por incrível que pareça, se uma empresa privada entrar numa universidade hoje, muito provavelmente, numa empresa, numa universidade federal, muito provavelmente, em função dessa ideologia toda, ela vai ser mal acolhida. E a burocracia impede que a parceria seja feita e chegue os recursos até a universidade. Então, nesse momento, o que a gente está tentando fazer são lançar esses projetos novos, que vão destravar a educação, mudar os paradigmas e permitir que o Brasil chegue no seu patamar minimamente aceitável, que é entre os melhores países da América Latina. Muito obrigado. Bom, ministro, recebemos a sua fala com muita alegria. Eu queria aproveitar, antes de passar a palavra para o Rodrigo, para fazer o encerramento, para, em agradecimento ao Instituto Maurício Souza, presentear o ministro da Educação com o gibi da Turma da Mônica, que foi produzido para o Tesouro Nacional, que é uma série que ensina educação financeira, ensina cidadania, de forma lúdica. Então, ministro, eu queria passar às suas mãos esse gibi aqui, juntamente com o produzido pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Para encerrar, eu convido o senhor, amigo, Rodrigo Queiroz Espada, primeiro vice-presidente da FEBRAFIT, coordenador-geral do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, para as suas considerações. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos. Quero agradecer a presença da mesa, também na pessoa do ministro. Muito obrigado, nos honra, nos prestigia com a sua presença aqui no nosso prêmio, no lançamento. Agradecer a presença de todos também, e eu vou fazer nominalmente, porque o Brasil é um país muito acolhedor. E nós temos aqui a honra de receber alguns colegas internacionais que estão aqui nos prestigiando, dentre eles o Nuno Barroso, presidente da APIT, Associação Portuguesa de Inspetores Tributários, Márcio Verde, coordenador do CIAT, veio lá do Panamá, Centro Interamericano de Administrações Tributárias, Antoinette Muzilek, conselheira de Finanças da Embaixada da Espanha, nossos amigos portugueses também, Pedro Marinho Falcão, professor, e o deputado do Parlamento Europeu, Miguel Viegas. Muito bem, muito obrigado pela presença. Quero dizer que é uma honra ser o coordenador do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, substituir o Lirando ano passado, e para a FEBRAFIT, para todo o fisco brasileiro, ter um prêmio que é a porta de entrada para a cidadania. Eu acredito fortemente que o ser humano ele se reconhece enquanto cidadão
no seu legítimo dever de pagar tributos, e aquele pagamento faz o empoderamento para ele se sentir cidadão de direitos também, como disse o ministro. Então, é muito importante o reconhecimento dessa relação entre fisco, ou o Estado, e os contribuintes. É essa conexão que dá concretude à nossa sociedade. É essa conexão que nos dá uma sociedade civilizada. Então, quero dizer a todos que o Prêmio de Educação Fiscal é isso. Ele reconhece as melhores práticas no Brasil inteiro, fomentadas pelo Ministério da Educação e o Ministério da Fazenda e Economia, que cria, realmente, foi dito aqui hoje de manhã, que a cidadania fiscal, a justiça fiscal é a equidade na cobrança ou na receita e a transparência na despesa. E acredito, sim, que juntar a importância dos tributos com educação é o que pode possibilitar a construção de um país melhor, que é o que todos nós queremos. Por fim, quero dizer que neste ano nós estamos inovando com uma nova categoria, que é a categoria tecnologia. Nós temos a categoria escolas, que vai até nível médio, a categoria instituições, que as universidades também participam, a categoria jornalismo. E agora, este ano, temos a categoria tecnologia, porque sabemos que a sociedade está muito conectada e os dispositivos, os sites, fazem parte do nosso dia a dia. Então, eu queria também agradecer a parceria, que também estamos aqui conversando, com o presidente da Brascom, que está aqui presente, o Sérgio Paulo Galindo, que congrega as maiores empresas de tecnologia, dentre elas Facebook, Google, IBM, Microsoft, Twitter, mais de 50 empresas, e vamos juntos fazer um hackathon tecnológico e conseguir levar a educação fiscal para o dia a dia de cada cidadão através do seu dispositivo eletrônico. Eu quero agora, com muita honra, muito orgulho, mostrar o vídeo do lançamento, o vídeo institucional do nosso prêmio, edição 2019, em parceria com o Instituto Maurício de Souza, e é o vídeo que será veiculado em toda a nossa campanha, inclusive esperamos que, como no ano passado, seja veiculado na Globo, no quadro Cidadania, a gente vê por aqui. Então, por favor, nosso vídeo. Oi, pessoal, eu sou Maurício de Souza, o pai da turma da Mônica. Eu estou aqui para falar sobre o Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2019. Você sabe o que é educação fiscal? Como cidadãos, é importante sabermos que os impostos que pagamos são investidos em educação, saúde e por aí vai. Com transparência e uso correto dos recursos, vamos ter um Brasil melhor para todos nós. Venha participar com o seu projeto e boa sorte! As inscrições estão abertas desde já. É um projeto, é um processo, e a premiação vai ser no dia 29 de novembro, aqui em São Paulo. É isso, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer a Febrafit pela honra de me concedeu por ser o coordenador do prêmio. A Febrafit é uma entidade muito pujante. A gente encerrou um evento agora, o Congresso, acabamos de encerrar, e no minuto seguinte estamos iniciando um novo evento, um novo projeto, que é o Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Então, nos vemos no dia 29 de novembro, espero de novo com a presença do ministro e de todos vocês aqui. Bom, pessoal, gostaria de chamar o Maurício de Souza para compor aqui a nossa mesa e dizer que é um orgulho, uma honra, viu? Eu queria chamá-lo aqui para que as pessoas o vejam, você está aqui. Por favor. Pessoal, não podia deixar de trazê-lo aqui. Eu fui um devorador de revistinha, né? Fico até emocionado mesmo, viu? Porque quando eu lembro que esse cidadão aí fez por mim, né? Eu fico muito feliz de estar aqui, tendo o Instituto Maurício de Souza como
parceiro nessa tarefa, que é levar a educação fiscal a todo o Brasil. E por isso eu fiz questão de trazê-lo aqui, pelo menos encerramento, para que o senhor levasse assim, o nosso abraço, o meu abraço. Espero poder abraçar o Maurício Souza na nossa festa do dia 29 de novembro, certo? Vai ser realmente um prazer e uma honra, viu? Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui desde domingo, certo? É realmente uma honra poder estar aqui compondo com todas as entidades e aí o fechamento de uma mesa maravilhosa como essa. Quero convidar todos para o coquetel na sala. Eu estou estreando como mestre de cerimônia. Quando tivemos a confirmação que o senhor ministro da Educação vinha aqui, eu quebrei o protocolo e fiz questão de vir aqui como mestre de cerimônia. Eu estreiei, eu sei que eu cometi alguns erros aqui, mas eu acho que como estagiário de mestre de cerimônia eu me saí bem. Convido todos para o coquetel na sala ao lado. Sinto-os também convidados para a Festa da Cidadania, a entrega do prêmio aos vencedores no dia 29 de novembro, aqui na capital paulista, na sede da Fresp. Muito obrigado, boa noite, um beijo a todos e um bom retorno.